Boa noite! Estamos online para mais uma live hoje falando sobre dados, com um trocadilho bem interessante sobre banco de dados ou bando de dados. Logo mais aí recebendo o convidado, o Gustavo Rocha, sócio no comitê. Uma boa noite aí, William Spessato, Paulo Cordeiro, meu sócio no comitê. Vamos lá falar sobre dados hoje. A importância dos dados para os profissionais liberais, para os autônomos, para as empresas. Sempre muito importante, porque todos nós, na relação econômica das atividades que nós desenvolvemos, nós tratamos dados. Então nós devemos ficar atentos, e aqui hoje terão várias dicas aí com o consultor Gustavo Rocha, nosso grande amigo, que já entrou aí, estamos só esperando aí ele pedir para acessar, e aí eu vou autorizar ele aí. Agora sim. Olá. Salve! Boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo? Me escuta bem? Tudo certo. Escuto bem, sim. Deixa eu só aumentar um pouco o volume aqui. Bom, também te escuto bem. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui. Mais uma vez. Prazer é todo meu conversar com essa grande personalidade. Como o Paulo, como diz, né, como nos mencionou hoje, né, numa conversa que está difícil o contato, mas que bom. É isso aí, show de bola. Faz parte. Show de bola. É isso aí. Vamos falar então sobre banco de dados ou bando de dados, né? Não nos alongando muito, acho que esteja para prestigiar os que já estão entrando. A gente vamos nos apresentar aí para quem não nos conhece, ou relembrar, né? E aí damos segmento. Fica bem à vontade. Bom, para quem não conhece, eu sou Gustavo Rocha, sou consultor em gestão, tecnologia, marketing, e também sou sócio dessa fera aí que é o Baldasso, na parte de implementação de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse sentido, a gente veio hoje fazer um debate, né? A gente veio hoje fazer um bate-papo, na verdade, num sentido mais light com vocês, sobre questões práticas que a gente tem vivenciado na questão da LGPD, e também para desmistificar alguns conceitos que as pessoas às vezes têm em relação, eu diria até a pré-conceitos equivocados em relação a dados e em relação também à organização e gestão desses dados. Mas vai lá, Baldasso, te apresenta. Muito bem. Aos que não me conhecem, então, Anderson Altino Baldasso, sou advogado, sócio, então, do Gustavo, do Paulo Cordeiro, que está aí nos assistindo, do Cristiano do Carmo Rios, do Dante Dal Castelli Neto, né? Somos do Felipe Malman. Então, somos sócios todos do Comitê LGPD, e sou professor também, universitário. Tenho especialização em Direito Médico, Direito Empresarial, em LGPD, e especializado em Biodireito e Bioética. E o papo hoje é sobre, então, dados. A importância deles para as empresas, pequenas, médias, grandes empresas, para os profissionais liberais, para os autônomos. Então, quero saudar todos os presentes. Fernando Nascimento, obrigado pela presença. Andressa Aldiberti, minha colega, também. E os demais. Um forte abraço a todos de início. Com certeza. Está com a palavra por aqui. Obrigado, então, Baldasso. Vamos falar um pouquinho, acho que uma premissa que talvez o pessoal acha que sabe, mas às vezes dá para desmistificar um pouquinho o que são dados, né?
O pessoal muitas vezes vem com essa questão de que dados têm muito a ver com a questão eletrônica. E, de certa forma, tem uma correlação. Os dados vêm da questão eletrônica mesmo, as pessoas vêm com o tipo de arquivo, tamanho de arquivo, situações de diversas formas que nos remontam à ideia de dados. Também nos remonta a ideia de dados dentro de sistemas, por exemplo, os campos que lá estão, porque eles armazenam os dados e assim por diante. O que nem todo mundo fala, e é uma questão muito importante de ser dita, é que as pessoas se preocupam em organizar segurança, se preocupam em organizar a estruturação, se preocupam até em organizar os fluxos, mas esquecem dos dados físicos. Esquecem que, na verdade, quando a lei, inclusive a LGPD, mas a lei como um todo, pensa nos dados, eles têm que ser vistos de maneira completa. Sob qual problema tu não vê isso? Na verdade, tu vai fazer ou uma adequação pela metade, ou pior ainda, tu pode daqui a pouco ter uma situação de deixar uma brecha de segurança a todo o sistema informático por causa dos dados físicos. Quando as pessoas me comentam assim, mas não é bem assim, eu remonto a como funciona um ataque hacker, ou funcionava, né, naquela época, nos anos 90, quando a internet estava vindo ainda. Naquela época, se tu queria hackear um sistema, o que tu fazia? Tu ia para o lixo. As pessoas, como assim, Gustavo? Vai para o lixo? Sim, porque naquela época as pessoas não trituravam papel. Elas anotavam as senhas em papéis, amassavam e botavam no lixo. Então, um hacker que tinha uma internet pífia naquela época, o que ele fazia? Ele ia para lá, descobria as senhas, descobria inúmeras situações e ele conseguia adentrar os sistemas de tecnologia através de situações físicas, através de situações, portanto, que não tinham nada a ver com a questão tecnológica. Por isso que quando a gente fala em dados, e a gente falou a nossa brincadeira aqui no título, né? Falar de banco e bando de dados. E vou fazer aqui uma menção, acho que o João não entrou. Foi um aluno meu lá de Goiás que me falou essa frase, eu adotei como minha, ela não é minha. É João Barros o nome dele, uma figuraça. Vocês têm que conhecer um grande advogado lá de Goiás. Ele falou essa brincadeira numa aula e eu digo, poxa, isso aqui é uma sacada muito boa para se usar para chamar atenção. Às vezes, a gente está dentro de uma ideia de organização e esquece que se tu deixar os dados soltos, eles só são um bando. Eles não servem para nada. É todo esse contexto. E é eu acho que é uma grande dificuldade, eu penso que é uma grande, aliás, nós temos visto isso nos trabalhos que o comitê vem desenvolvendo, essa cultura de armazenamento de dados, porque sempre foi, porque é uma coisa normal, porque um dia a gente vai precisar, de repente, não se sabe, e acaba prejudicando, é um ponto muito neofrágico que pode deixar todo o sistema vulnerável, embora por mais cuidado que tenha, por mais tecnologia, por mais organização, gestão que a empresa tenha, né, pode botar tudo a perder por uma falha física, vamos dizer assim. E além disso, as pessoas também não se dão conta, que eu acho que é um outro ponto importante para nós. Se eu coloco os dados, se eu tenho os dados, eu não tenho muita coisa. Eu tenho só os dados. E às vezes, o que tu falou, inclusive, eu boto os dados, eu não sei nem por que eu armazeno, não sei por que eu guardo, e de repente esses dados estão lá, sem finalidade, sem uma adequação, sem uma necessidade. Eles estão ocupando um espaço e, na verdade, eles não são transformados em informação. E isso é outro ponto crítico. Às vezes as pessoas, eu tenho que me adequar lá à LGPD, pegar os 10 princípios lá, trabalhar com as hipóteses de tratamento, artigo 6º, artigo 7º, ir atrás disso. Mas, na verdade, se tu parar para pensar que dentro da tecnologia que tu tem que fazer um trabalho de entender o porquê das coisas, tu já resolve boa parte dos problemas. Se tu conseguir entender por que tu buscou aquele dado, aonde ele está armazenado, o que tu faz com ele? Eu canso de ver dentro de qualquer, seja escritório, seja empresa, eu canso de ver as pessoas armazenar dados que elas não usam para nada. Aí tu pergunta, tu botou esse dado aí, ele extrai aonde? Tu vai sair em qual relatório? Qual é a finalidade de uso desse dado?
Ah, propriamente dito, não tem muita. Tá, não tem muita, então por que tu tá com esse dado aí? A pergunta é simples. Para que ele está aí? E quando as pessoas não se dão conta dessa realidade, elas começam a observar e pensar assim, olha, eu não sei, pode ser que um dia eu precise. E este é um grande problema quando a gente fala de LGPD. Pode ser que um dia eu precise, pode ser que tu nunca use, e mais ou menos fazendo a brincadeira aqui, né, do Pequeno Príncipe, tu vai ser eternamente responsável pelo dado que tu guarda, assim como ele era responsável por quem tu cativa. Então, é importante, né? Eu acho que é fundamental que a gente faça essa reflexão. Tipo assim, abre teu computador, verifica os softwares que tu utiliza, verifica os arquivos que tu tem armazenado. Eu canso de dizer, e até o nosso sócio Felipe brincava muito comigo, porque eu troco muito de tecnologia. Eu trabalho com tecnologia, eu troco muito de tecnologia até para testar. Só que eu não sou um cara que troca, tipo assim, um uso leve. Quando eu troco para valer. Eu sou um cara que mudo a minha vida, às vezes, para trocar de tecnologia. E ele brincava comigo. Mas, Gustavo, e os teus arquivos e a tua situação? E eu sempre tive a mesma premissa. Se eu botar numa mudança de tecnologia, trabalho com a ferramenta X e fui para a ferramenta Y, e eu usar 30 dias ou 60 dias e eu não usar aquele arquivo, é porque ele não faz parte do meu dia a dia. Ele pertence a um histórico, talvez. Ele pertence a um backup, talvez. Mas ele não faz parte do meu dia a dia. Se ele não faz parte do meu dia a dia, talvez ele não precisa estar no meu visual. Talvez, se fosse um dado, eu não precisaria nem armazená-lo. E quando a gente fala em LGPD, a gente tem que acordar também para a realidade que este dado que tu não usa, às vezes, para nada, ou vai utilizar talvez uma vez na vida e outra na morte, ele estar lá dentro, ele significa que tu é guardião deste dado, tu é responsável por este dado. E tu tem que ter as hipóteses para que ele esteja lá dentro. Então, pensa no seguinte, tem um mundaréu de dados. Como é que eu transformo dados em informação? Acho que essa pergunta é nevrálgica. Como é que eu transformo dados em informação? E aí daqui a pouco as pessoas vão te dizer, olha, não sei, ou nunca transformei, ou daqui a pouco estou querendo fazer isso pela primeira vez, ou estou querendo ajustar isso por um motivo XYZ. Como é que tu faz isso? E aí nós vamos entrar num detalhe, Baldasso, que é muito importante. Armazenar dados é a coisa mais fácil do mundo. Tu recebe dados o dia inteiro. Tu recebe dados no teu celular, em ferramentas como WhatsApp, Telegram, Signal e assim por diante. Tu recebe dados no teu e-mail o tempo todo. Então, o próprio advogado ou o pessoal da empresa que troca informações com outras empresas, com fornecedores, com clientes, os advogados da mesma forma, eles recebem esses dados por um meio que nem sempre é bom, e o WhatsApp é um deles, não é um meio bom. Ah, mas é criptografado ponta a ponta. É, assim como o Telegram também é, mas tem um detalhe. Agora eu instalo em vários computadores. O fato dele estar no meu computador conectado, eu sair para ir atender um cliente, ele continua conectado. Os arquivos continuam dentro do computador. Aí as pessoas pegam esses arquivos, colocam dentro dos seus computadores e esquecem que eles existem. Quando não fazem, pior, né? Eles pegam o mesmo arquivo e colocam em 3, 4, 5 pastas do mesmo arquivo igual. E aí tu vai me dizer, ah, Gustavo, isso é só tamanho de arquivo, isso é só para backup, isso é só isso, aquilo, aquele outro. Não. Porque a hora que tu tiver que excluir esse arquivo, tu vai ter que excluir de todas as pastas. A hora que tu tiver que mexer nessa informação, tu vai ter que mexer em todos os lugares que ela está. Então é importante que a gente comece a pensar, em vez de um bando de dados, a gente comece a pensar em como organizar esta informação, como processá-la de uma forma que ela seja mais adequada. E até fazendo hoje uma menção a um amigo nosso aí, o Henrique Teixeira, que eu conversei com ele essa semana, ele estava dizendo, lembrando, né, hoje, 31 de março, é o Dia Internacional do Backup. Então, também é uma data que nós temos que ter uma atenção quando falamos de dados, né? Que é um outro ponto que eu gostaria depois de tocar um pouquinho. Perfeito. O pessoal tá me pedindo aqui para dar uma melhorada no teu áudio, possivelmente, que seja o teu áudio que tá. Meu Tem áudio? como dar uma verificada? Eu tô com fone, talvez eu tire o fone, então, peraí. Deixa. Olha, existe algo que
a maioria das pessoas, como você disse, que não se atentam, né? E um algo é dado, informação é conhecimento, né? Então, a partir do momento que ele fica ali parado, de fato, como tu mencionaste, e falando em WhatsApp, né? Ali parado no WhatsApp, que não é só ali, que são em vários computadores, né? Eu não, eu particularmente, né, não vejo a grande possibilidade de que eu vou excluir ele aqui e não e tá tudo certo. Eu não vejo a possibilidade do WhatsApp ser criptografado de ponta a ponta, ele é seguro. Não, eu não consigo ver essa segurança. Eu não consigo ver porque assim, porque tá ali numa conversa, daí tá aberto no computador, baixou ele pro computador, aí um arquivo que veio. Não vai lembrar desse arquivo que baixou. Não Porque vai vai? estar lá no download. E aí pode olhar. Quem é que não tem um computador que abre a pasta de downloads e tá lá? 800 milhões de arquivos. Que daí, e quem já não pensou, bah, eu não posso excluir tudo de uma vez, porque pode ter algo muito importante aqui. Você não olhou, que nem você disse, é perfeito. E isso me veio à mente justamente pelo fato de que eu pensava assim, eu disse, bom, você não usei, né? Digo a mim mesmo, você não usei, então, né? Porque é muito, de fato, daqui a pouco toda a gestão do dado é bem feita até, e o até é aqui. E aí hoje, como nós usamos muito, né? Telegram e WhatsApp, o cuidado tem que ser dobrado, de fato. E o WhatsApp tem uma outra problemática. O que eles garantem na criptografia ponta a ponta é que seria do teu número para o outro número ali. Agora, quando chega na ponta, pô, é tua responsabilidade aquele arquivo. Fora que ele degrada o arquivo, né? Ele distorce o arquivo, fora com outros N fatores. Mas esse fator de Uhum. salvar, por exemplo, como mencionou na parte de downloads, é aquela coisa, eu ia levantar aqui a mão. Eu sou um dos. A minha pasta de área de trabalho é zerada, minha pasta de downloads é zerada. Essas pastas todas elas são zeradas. Por uma razão muito simples. Eu gosto de saber exatamente onde está. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas faz o quê? Salva e esquece, vai tendo. Quando ela busca lá no buscar, muitas vezes no computador, seja no Windows, seja no Google, seja onde for, ela localiza inúmeras cópias da mesma coisa que nem sempre ela sabe, inclusive, qual é a cópia. Porque ela salvou várias vezes a mesma coisa. Esse é um outro fator também crítico em relação a dados. E na área empresarial, né, na área que a gente está propondo aqui a conversar um pouco, é fundamental que existam políticas claras de arquivo, seja ele físico, seja ele eletrônico, que existam políticas claras que demonstrem ao usuário, né, ou seja, ao funcionário, ao colaborador, o que ele deve fazer. Por exemplo, o arquivo ele é digitalizado, tem uma nomenclatura tal que vai ser colocada a certificação, se for o caso, e ele vai ser destruído. Não pode ficar numa pilha ele vai ser destruído. De uma forma, o arquivo eletrônico. Vamos pegar um exemplo prático agora. O canal de denúncias da Autoridade de Dados, esta semana, nós estamos hoje, no dia 31, essa semana, a ANPD usou o site próprio para fazer a LGPD e os procedimentos inerentes a isso. Se tu parar para pensar, a partir de agora, de uma forma mais clara, agora mais vai poder fazer o quê? Tu vai poder denunciar se os teus dados estão sendo mal utilizados, por exemplo. Neste caso, se uma empresa recebe uma notificação da NPD ou do titular de dados, exclui os meus dados. Basta apertar o botão delete, né? Basta. Não basta. Porque as informações intensas. Elas podem estar num arquivo, elas podem estar num software, elas podem estar na web, né? Elas podem estar daqui a pouco em situações que tu não pode deletar. Isso é uma coisa também importante a gente falar. Às vezes as pessoas olham e dizem assim: é muito simples, o pessoal da TI montou um script de TI, eu vou apertar o botão e vai zerar tudo. Então, daqui a pouco tem questões de nota fiscal. Como é que ele vai zerar se daqui a pouco existem legislações que ordenam
a empresa a manter aquele dado privado por anos. Tu não pode, explicitamente, ao pedido de um titular de dados, excluir os dados. Tu tem que ter consciência do porquê, né, que é a finalidade. Tu tem que ter consciência da equação desse dado dentro da tua empresa. Tu tem que ter consciência da finalidade que ele foi pego e está sendo tratado, para poder contra-notificar, que seria a resposta, ou para poder, de repente, até mesmo entender, eu vou cumprir, mas vou cumprir até aqui, porque ali eu preciso dele para tal coisa. Isso é essencial. Isso a gente tem visto, né, Baldasso, no dia a dia. Né? Sim, nós temos, aqui tem dois pontos importantes que a serem assinalados. Um, que eu vejo as empresas, elas ainda não têm a dimensão do que é, né? Porque elas, eu acredito que é assim, pelo que, inclusive, acredito não, é o que a gente tem visto, né, em loco. Receberam a LGPD como um custo a mais. Em uma época de frágil economia, por todos os motivos que a gente sabe, né, ao longo desses 2 anos, e não veem isso como uma possibilidade de negócios, como uma possibilidade de investimento. Né? Claro, também a gente entende que, economicamente falando, estão vulneráveis, né, por tudo, enfim. Mas o que ocorre? Vamos esperar para ver o que dá. Deixa rolar. O entendimento é esse. Mas o que poderia ser feito, pelo menos para mostrar a boa-fé, nem isso está sendo feito. Então, o que acontece? Ao meu ponto de vista, e vamos esperar acontecer o pior. Aquele velho ditado volta a funcionar. O remédio sempre sai mais caro que a prevenção. E por que eu digo isso? Porque nessa hipótese que você colocou, de autoridade nacional notificar a empresa não vai saber o que fazer e o que dizer. E aí não adianta mais. Aí não dá. O correr atrás disso vai ser assim, ó. A gente sabe muito bem que qual é a resposta que vai dar para a NPD. Sim. Porque aí vem o segundo ponto. Porque a NPD, neste caso, está para quem denuncia, assim como a Justiça do Trabalho, uma justiça especializada, está para o reclamante de forma protetiva, ou ainda como e aí para o empresário vai estar como o Ministério Público e a Justiça Criminal para o acusado, né? Palavra da vítima se sobrepõe, denunciou, me mostra, não, mas eu ainda, o problema é teu, multa, pronto. E multa, nós estamos falando do segundo ponto, né? Ou seja, nem vamos entrar muito nesse mérito, porque o principal é eles dar uma sanção, 30 dias sem tratar dados até que tu apresente o que tu fez para melhorar, enfim, e aí faz como? 30 dias não faz nada. Né? Então, são 2 pontos assim que eu acho bem importantes que as empresas não estão se dando conta, estão deixando. Só que a gente sabe que assim, em todas as profissionais e profissionais em todas as áreas, mas na nossa, enquanto advogado, a gente pode pegar e saber que tem aquele colega que trabalha com ações em massa e vai ver ali numa oportunidade, a grosso modo, cair de pau em cima e aí vai dizer, olha, notifica aqui para ver como é que estão seus dados, notifica, né? E vai criar um fluxo para ele e uma demanda que daí a empresa não vai saber responder e aí, de novo, o remédio vai ser muito caro em razão do que seria a prevenção. Aí vem um ponto importante, né? Eu acho que a gente tem que passar para a nossa audiência, que é o seguinte. A gente está falando de um problema, de uma visão que muitos não têm e que nós estamos vendo dentro das implementações acontecer também pela falta dessa visão clara. Aí, tudo bem, reconheço que esse é um problema, mas o que eu faço? Então vamos entrar agora um pouquinho, acho que é importante a gente falar sobre isso. Como é que a gente sistematiza dado? Eu acho que esse é um detalhe importante para nós pensar. Um dos pontos que eu vejo críticos para isso é que as pessoas não se dão conta que a empresa, o negócio, não importa ser um escritório de advocacia, um consultório médico, uma empresa que fabrica alguma coisa, não importa o órgão, a empresa é uma engrenagem. Todos os órgãos da empresa, né, todos os pedaços da empresa pertencem a uma grande engrenagem, que tem que funcionar de uma forma azeitada, ou seja, coesa,
e tem que funcionar principalmente, como diz muito na tecnologia, orientada a dados. O que significa? Treinada, adequada, não só adequada, de consentimento, de ajustes de políticas de tratamento de dados. Ela tem que estar orientada no mindset, aquilo que a gente gosta das palavras em inglês, mas na questão cultural, efetivamente. Está na questão cultural de uma forma direta, ativa, o que isso vai proporcionar para ti? Vai proporcionar que tu encontre, de forma efetiva, pessoas que estão preocupadas em entender o porquê que aquilo acontece. Então, vamos sair da teoria e vamos para um exemplo prático. Tu tem uma empresa. Qual é a pergunta que tu deveria te fazer para sistematizar dados? A pergunta é uma pergunta que eu brinco com as pessoas quando elas me perguntam assim, Gustavo, o que a tua quando trabalha com gestão, ela responde... Tá cortando um pouquinho o teu áudio, Gustavo. Oi? Desculpa te interromper, tá cortando um pouquinho o teu áudio. Tá, deixa eu falar um pouco. Talvez esteja falando até rápido, então. Mania de falar rápido. Mas, assim, a questão de nós falarmos, por exemplo, então, sistematizar significa o quê? Significa tu responder as 3 grandes perguntas da humanidade. Da onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Tu consegue pensar em fluxo, tu vai entender que fluxo basicamente é isso. Se eu sou um colaborador, eu sou uma parte dessa engrenagem, sou uma parte dessa estruturação, que estou dentro do meu negócio, e eu observo, poxa, quem está me entregando a informação, me entregando o dado, me entregando o meu trabalho, me entrega da forma XYZ. Quando eu faço o meu trabalho, se eu puder pensar para quem vai receber esse trabalho lá na ponta, o que vai acontecer? Eu vou melhorar o meu papel, melhorar de quem vai receber. Quem está me mandando, se não melhorar, eu vou cobrar, porque todo mundo de engrenagem acaba um cobrando o outro e organizando a estrutura como um outro. Isso é um princípio básico, elementar de sistematizar dados. Quanto mais tu organiza os teus dados, então isso vale para arquivo. Então, pense dentro da empresa. Vamos lá, o prático básico, assim, bem elementar. Em relação a arquivos, qual é o nome que tu dá para o arquivo? É básico. É que nem pensa em qualquer um de nós que fez trabalho de conclusão na vida. Como é que era o trabalho? Era o título e assim, versão final. Versão agora final. Com certeza esta é a última. Versão do orientador. Tu faz 1000 arquivos com o mesmo nome e tentando ver qual é que é o último. E no final das contas, tu vai ou mandar errado ou vai mandar pela data para ter certeza qual é o último. Exato. Na prática, as empresas fazem a mesma coisa. Elas não criam a ideia que a gente chama na tecnologia de versionamento, que é entender que uma versão tem que ser diferente da posterior e tu tem que arquivar as duas, talvez, para isso histórico. Então, uma dica importante, tanto para o escritório quanto para a empresa, cria um padrão de nome de arquivo. No caso da advocacia, por exemplo, pode ser o nome das partes, o tipo de ação e até o número do processo no tipo do arquivo. No caso das empresas, elas têm que entender qual é a forma de indexação. Então, por exemplo, uma empresa no setor de RH, é meio óbvio que ela vai salvar provavelmente pelo nome do funcionário. Mas pode criar um outro indexador. Ela pode botar lá Gustavo Rocha, tracinho, por exemplo, a advocacia, que é o advogado, tracinho, daqui a pouco, o ano que eu fui contratado, alguma coisa do gênero. Ela pode criar indicadores. Quando a empresa começa a pensar numa forma indicador, o que acontece na prática com a empresa? Ela consegue buscar a informação de uma forma mais detalhada, ela consegue depois, inclusive, fazer entregas melhores. Quesito arquivo. E aí nós temos outra preocupação no quesito arquivo. Qual é o tipo de arquivo que eu trabalho? Eu trabalho no Word, no Excel, eu tenho arquivo em PDF. Por que eles estão no Word? Por que eles estão em Excel? Por que eles estão em PDF? Tudo isso faz diferença. Porque na hora de transitar a informação, garantir que tu criou e a outra pessoa recebeu a mesma coisa, faz toda a diferença. E aí nós entramos no segundo ponto, que não é arquivo,
É software. Quando a gente fala em software, sistematizar dados, entre aspas, é mais fácil. Porque um software vai conseguir fazer uma indexação melhor, uma organização melhor. Ele tem campos para. Só tem um detalhe. O software também traz prejuízo em alguns aspectos. Porque o software ele tem um monte de campos que não usa. E aí tem hora tu cadastra, hora tu não cadastra. Me deparei há poucos dias no cliente, onde eu questionei ele. Por que tu tem 3 ou 4 responsáveis dentro do campo tal aqui? Ele olhou para mim. Não, é que antigamente a gente fazia assim. Tá aí o histórico disso. Tu nunca alterou isso, tu nunca modificou. Quer dizer, quando eu tirar um relatório, eu vou ter problema. E Exatamente. quando pensa em dados, na verdade, mesmo tendo um software, ele vira banco, literalmente. Porque está desorganizado. Sistematizar o dado. Sistematizar faz toda a diferença. Toda. E aí eu acho que é uma coisa importante de a gente trazer para o pessoal essas ideias práticas para que eles possam levar. Estou coletando dado para quê? Então, vou botar no sistema para quê? Aí depois vem uma questão que agora a LGPD está fazendo mais força e que antigamente a gente não falava muito. Por quanto tempo eu vou armazenar esse dado? Isso é uma preocupação gigante que a gente tem que ter. Eu vou armazenar para sempre? Não existe mais. Então nós temos que nos preocupar efetivamente com como os dados serão coletados, tratados, armazenados, como tu vai fazer o descarte. Porque descartar não significa apagar o disco rígido. Não sei se todo mundo que nos escuta sabe disso, mas se tu apagar um disco rígido, apenas apagar o disco rígido, eu consigo pegar todo ele. Então, nós temos que entender um pouquinho mais de tecnologia, principalmente aqueles que trabalham com dados, não somente dados sensíveis, como diz a lei, tá? Porque a lei fala em dados sensíveis de forma bem específica, dizendo quais são. Mas eu diria para vocês, por exemplo, advogados que estão nos ouvindo muitas vezes podem ter processos que não são de dados sensíveis, mas são sensíveis por questões morais. Pega a advocacia criminal, por exemplo. Pode não ter nenhum dado sensível ali aos olhos da LGPD, mas pode se tornar sensível. Às vezes um processo de família. Nestes casos, o descarte de documentos, seja eletrônico ou não eletrônico, é total. E quem é que é responsável por isso? O profissional, o escritório. Então nós temos que ter esta clareza na hora de lidar com dados. Não é uma coisa tão como se vende aí. Por isso que eu estou atento e da mesma forma, assim, eu fico pasmo, porque as empresas, elas, de novo, elas estão, não sei se elas não estão querendo, tá, se adequar, porque aqueles motivos que já falamos sobre econômicos, mas também não está sendo feito absolutamente nada para mudar a cultura de dados. A gente conversa com alguns profissionais, empresários, e dizem, não, a gente continua fazendo igual, mas é que nós temos uma proteção tal, de segurança, tá? Mas quem sabe, então, para mostrar boa fé, se daqui a pouco acontecer alguma coisa, você começar a olhar para a cultura do dado e fazer essas pequenas mudanças. Observar, que nem você disse, o que é dado, como está sendo tratado, se eu posso pegar e melhorar em algum sentido, se eu posso melhorar propriamente a minha segurança, porque às vezes nem bem uma segurança tem, né? E isso eu acho que está muito assim, ó, todo mundo está deixando para ver o que vai acontecer. Todo mundo, todas as empresas, né, estão na sua maioria, né, não generalizando, né, mas estão esperando para ver o que vai acontecer. Quando alguns exemplos que nós temos mesmo dentro do comitê, a gente volta para uma segunda etapa, uma terceira até, que nem aconteceu agora na semana passada, e se surpreende dizendo, não, mas aqui agora é feito assim, tal. Ou seja, quando nós começamos o projeto, eles já mudaram a cultura deles. E estão nos trazendo a cultura mudada para essa última etapa. Né? Então, daqui a pouco, como dica, a gente pode deixar que as empresas, os profissionais começam a olhar para isso no sentido de, bom, se eu não posso agora, nesse momento, fazer uma adequação como a lei
determinam como seria o mais correto, então que eu possa pelo menos mudar a cultura, começar mudando a cultura para aquele 11º princípio, né? Ou o primeiro princípio de todos da lei, que é a boa-fé, que ela já esteja no diário da gestão, né? Exatamente. Então, a dica sobre todas, eu acho que a gente pode deixar olhem para os seus indicadores, como é que é a cultura da empresa e tentem começar a mudar as relações de dados, de segurança, de tratamento de dados, de termos de consentimento. Aqui até eu abro um parênteses, se me permite, essa semana uma empresa para quem eu presto consultoria, ela me apresentou, me pediu, pode dar uma olhada, revisar o contrato para nós? Eu disse, claro que posso. Revisei o contrato e daí tinha uma única cláusula generalista sobre a LGPD. Eu disse para ela, nesse ponto aqui, vamos fazer o seguinte, vocês não estão adequados ainda, a empresa que vocês estão contratando menos, e tira essa cláusula. Porque entreter ela e não ter, pelo menos, assim, não tendo, é menos prejuízo. Porque aqui é uma cláusula genérica que não diz nada, né? Que não remete absolutamente nada. E se tiver qualquer problema aos olhos da NPD, mostrar um contrato e dizer, não, mas eu tinha aqui essa cláusula. Assim, lá de fora a gente já viu o Google sendo multado por pegar uma cláusula para qualquer coisa. Então é melhor nem ter, que pelo menos não faz prova contrária contra si mesmo. Contra si mesmo. Nós temos uma situação também nesse sentido que às vezes o pessoal fala muito e talvez seja uma outra oportunidade para se pensar. Eu sempre fiz assim, por exemplo, e a minha ofício, né, aquilo que eu faço necessita disso. Então, por exemplo, um médico vai precisar coletar os dados pessoais e vai precisar alguns dados sensíveis. E ele vai armazenar isso. A lei não veio dizer que tu não vai poder fazer isso. Em hipótese nenhuma. Tu vai poder fazer isso. Só que detalhe, como vai fazer isso é que mudou. E principalmente que antes, se os dados estivessem na mão de uma secretária, ou na mão de alguém, e essa pessoa tanto faz como tanto fez. Agora não. Agora isso pode ser um problema para ti. Exemplo típico, né? Se eu ligar para e eu quero de um médico que trabalha só com tipos muito específicos, por exemplo, de doenças, porque cada vez mais eles se especializam, né? Então, daqui a pouco, olha, em vez de eu estou ligando para um médico ou um clínico geral, é uma coisa. Eu estou ligando para o dentista, é mais especializado. Mas pegar um médico que seja o bambam, crítica, sei lá, uma doença tipo ele trata câncer ou ele trata uma coisa muito crítica. Só o fato de alguém ligar e descobrir que tu está se tratando com aquele médico é um vazamento de dados. É isso aí. Só esse fato. Por quê? Porque, na verdade, eu queria deixar isso e ele não tinha o direito de confirmar que eu era paciente. Para quem eu não autorizei. Este detalhe é que as pessoas não se apercebem. Mas eu tenho que mudar toda a vida. Não vai. Mas vai ter que começar a cuidar dos teus sentimentos e cuidar daquilo que tu faz. Isso é extremamente neurálgico. E é por isso que nós temos que começar a pensar seriamente no negócio, aonde estão os dados e onde estamos levando ele. Na advocacia não é diferente, né? Não que seja o dado só por ele si próprio, mas, por exemplo, eu já trabalhei para alguns escritórios, por exemplo, né, criminais. Quem é que vai gostar de saber que tu foi cliente deles? Tá escrito na cara, aconteceu alguma coisa. E socialmente isso não é bom. O advogado agora que está me ouvindo vai dizer assim, não, Gustavo, capaz, veja bem. Não, eu não estou dizendo nada contra ti. Mas estou dizendo que socialmente as pessoas não se dão conta que entrar numa delegacia não é um problema. Porque entrar numa delegacia, assim, ele é um servidor público para nos servir. Agora, as pessoas entram, que é uma cultura antiga, arcaica. Tudo bem. Isso é uma questão social. E isso traz prejuízo para quem? Para o titular de dados. Os dados estão na nossa sociedade de forma geral e irrestrita. E em todos os lugares. Todos, sem exceção.
Ao fato que tu vai em qualquer lugar e a primeira coisa, quando tu entra no prédio, querem saber. Tem que dar teu CPF, tem que dar teu... Tu vai conversar com alguém, a pessoa pede. Até brinquei hoje na conversa que eu tive num outro evento, e eu disse, olha, o brasileiro vai ter uma oportunidade ímpar no ano de 2023 que se chama cadastro único. Porque se eu dar o CPF e RG para qualquer situação, pelo menos pode ser que as pessoas não distribuam tão facilmente como hoje acontece. Mas é... Falando enquanto de escritório de advocacia agora, vi que teve alguns colegas que entraram, né? Então, a gente pode até pontuar um pouquinho mais para isso também. Uma situação que chama atenção. Eu tenho algumas práticas, eu ainda não tenho a política de privacidade, né, definida, né? Já tenho esboçado, né, mas não temos definido. Mas já tenho uma prática de descarte. Isso quando me mudei agora, um ano e pouco que nós nos mudamos para o novo local que nós nos encontramos. Então, alguns documentos que de fato eram totalmente desnecessários, eu fiz a devolução para as partes, né, todos os documentos físicos, informei o que iria acontecer, anonimizando eles, o que iria acontecer então com os digitais. E tem um ponto aqui, quando você fala de digital, que é uma nova, vamos dizer assim, realidade para a advocacia, que é a amplitude do processo digital, né? Então, assim, se nós analisarmos hoje, para que nós precisamos de uma procuração assinada, guardada em arquivo físico dentro do escritório? Daqui a pouco, para comprovar que aquela assinatura que está lá digital, né? Muito assim, ó, muito pouco provável que o juiz vai pedir para te apresentar a procuração. Por qualquer coisa, o próprio cliente assina uma nova procuração ou presta uma declaração, né? Então, o que acontece? Eu, como prática, e aqui daqui a pouco serve como dica também, eu tenho no meu contrato de honorários um capítulo todo que fala sobre a questão do tratamento de dados no escritório para quem ele serve. E automaticamente eu tenho uma pasta, e já antes eu fazia essa questão que você dizia, de separar por pastas, por tipo de assunto, eu já fazia isso. O que acontece? Quando eu vou distribuir ação, eu abro uma nova pasta lá dentro da pasta do cliente, coloco inicial, numero os documentos, quando distribuo a ação, eu excluo a pasta. Por quê? Porque já está no processo, agora está tudo lá. Já está tudo no processo. E o que for físico, o que eu não devolver para ele, né, que é desnecessário, por exemplo, uma procuração, eu, atrás da minha mesa, eu já trituro. Sim. É uma prática simples, mas que já me preserva, me auxilia de uma certa forma, de eu não ficar acumulando documento que é totalmente desnecessário, que a gente acaba não dando importância. E aí, estando ali, assim, ó, eu tinha uns 6 armários de arquivo, com a mudança eu tenho 2 hoje, e sobrando espaço de pelo menos metade de um. Claro. Né? Sendo que boa parte do outro são documentos, contratos honorários, coisas que a gente tem que guardar de fato que a lei permite, mas que determina. E necessários, inclusive, para qualquer outra situação. Mas assim, hoje com o digital, a partir do momento que se inclui dentro do processo, é totalmente desnecessário, é um ponto que eu acredito que seja muito vulnerável, tu manter isso no escritório, né? Porque não vai, qualquer coisa, tu tem o número do próprio processo. Eu acredito até que, de certa forma, a pseudo-anonimização dos dados para o escritório de advocacia até fica um pouco mais fácil ou menos difícil do que outras empresas. Porque tem um processo todo, está tudo ali sobre a guarda do judiciário, né? Então, qualquer coisa, o dado está ali. E me chamou a atenção uma outra questão, quando tu falava. Nós temos as prefeituras, por exemplo, dos municípios, não estão fazendo o seu dever de casa. Eu tenho notícia, por exemplo, que tem o executivo está exigindo num determinado município que tudo que é feito que seja impresso. Andando assim, ó, é risível, porque está andando na contramão de tudo que está sendo falado desde, né? E aí vem um outro ponto. Se não está o município adequado, a prefeitura do município adequada, vamos pensar no seguinte, ó, o escritório de advocacia foi lá e tirou uma nota para o cliente dele.
passou os dados para quem? Para o município. E aí o município não está adequado. Daqui a pouco, a prefeitura, na verdade, né, o município em si, mas daqui a pouco não estamos se dando conta deste algo. Se houver algum tipo de vazamento no escritório ou de alguma forma que envolva o escritório, tá? Colegas, peguem a mãozinha do prefeito e diz, olha, meu filho, vem aqui comigo responder, porque a não ser que seja, né? Porque o que eles estão fazendo? De fato, abrindo o site, botando que está entrando no site, precisa aceitar os cookies deles. Como se isso fosse relevante. Então, de fato, mudança de comportamento, de cultura de dados é princípio, né? É a maior dica de todas. E entender, por exemplo, esse exemplo que tu deste agora de o trânsito dos dados, né? O trânsito dos dados, quando ele passa de um ente para o outro, ele vai entrando e vai se somando a responsabilidade, porque todos na cadeia do dado têm responsabilidade. E aí vem aquele... Por que vazou? De que forma vazou? Se a pessoa manda imprimir, como tu disseste agora há pouco, o que acontece? Se ela manda imprimir, eu acho que é uma dica importante também para quem tem muito documento físico, a pessoa vai ter que entender que antes, de novo, né? Normalmente nessas empresas, eu guardo nesse armário aqui. Aí a pergunta é, quem é que tem acesso? Quem é que poderia pedir esse arquivo? Quem é que tem acesso a essa informação? Porque essa informação é um pouco numa limpeza ou numa função XYZ, não é chaveado, é guardado de forma bem tranquila. E aí as pessoas vão, mas eu confio. Não é uma questão de confiança. É uma situação que até no erro pode ser um problema. Por exemplo, a pessoa entrou para pegar um documento e pegou a pasta errada. Todo documento, duas pessoas e levou. O papel ele dá tanta, mas tanta oportunidade para dar problema, que o digital só por isso vai. Embora o digital tenha que investir em segurança, tenha que investir em backup, investir em uma série de fatores. Mas o fato do papel ser muito mais crítico de cuidar, o digital acaba levando uma vantagem assim gigante. Outra questão para desmistificar, também aproveitando a oportunidade, foi o que tu disseste. A questão do site, segurança de site, segurança eletrônica, está muito ligada ao que tu fornece de serviço. Então, por exemplo, eu tenho meu site para ter o meu contato, etc. Eu não preciso me preocupar horrores com isso. Agora, quando eu ofereço qualquer coisa, tu pode baixar arquivos, tu pode fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, a vida muda. Eu começo a ser responsável ou pela coleta, ou pelo dano, ou pela informação daquele dado. E aí já muda de figura. Por isso que eu acho que é importante dar essas três. Aonde o dado está se originando, o que isso responde muito daquilo que precisa ser feito, tanto numa adequação, quanto também no processo de cuidar do dado. Porque aquela coisa, eu não quero investir porque tem ainda uma situação de multa, ou porque eu estou achando que daqui a pouco não vai dar em nada. Está preocupado só com essa mentalidade? Pelo menos duas observações. Primeiro, se não importasse, não estaria em 2 artigos da Constituição Federal. Um fala de privacidade e o outro fala de proteção de dados pessoais. Então, está em 2 artigos, dentro do artigo 5º, que está dentro dos princípios fundamentais da legislação brasileira. E outro ponto, que é importante, é que independente de multa, independente de punição, que aliás é algo terrível no Brasil, parece que a gente tem que viver punindo as pessoas para elas entenderem o que é feito. Independente de punição, tu faz isso também por adequação. Então, tu faz isso também para que tu possa, com outras empresas, continuar trabalhando. Porque não é comum, aliás, é comum que as empresas cada vez mais tenham práticas de proteção de dados entre si, para garantir a segurança de todas elas. Então, é extremamente nevrálgico isso para nós. Eu acho que falar de dados, falar dessa compreensão dos dados, e para não deixar outros, né? O bando de dados que a gente mencionou no início. Essa falta de gerenciamento, olha, são vários exemplos no dia a dia que a gente não se dá conta, né?
falando do município, vai ali na área da fazenda para conversar sobre o imposto. Olha assim, e a gente, eu acho que nós acabamos criando esse negócio em nós de estar buscando as falhas agora, né? A Sim, gente trabalha muito com isso. Aí eu fui na fazenda conversar sobre um cliente, sentei, eu fiquei reparando, eles me deixaram ali quase que 1 hora até que eles resolviam as situações, e eu fiquei observando tantos quantos papéis e nomes que tinham em cima daquela mesa. Pessoas que eu não conheço, mas tá tudo vazado em cima da mesa. Aí, essa é a questão, né? Falando desses órgãos públicos, né? Já eu mandei, não sei se você se recorda, numa oportunidade no nosso grupo do WhatsApp do comitê, que eu passei por uma empresa que vendia seguro. E aí, do lado, aquelas suportes de papéis, né? uhum. No lado do vidro, fechada a empresa, eu tirei a foto, tava lá o nome da pessoa, né? Tipo, assim, ó, né? Faz o que tu quer com os dados, você pega o cara lá em cima, diz, mas meu Deus do céu, hoje a gente vê que o pessoal invade o Instagram. Imagina o que não faz com o CPF. Ah, mas o CPF tem locais que tu consegue, ele é público. Ah, mas assim, ó, né? Não é bem assim. A Não. gente sabe que não é bem assim que funciona. Né? Não dá para deixar a amostra, não dá para ter essa falha de tratamento, essa falta de cuidado. Tu pega o exemplo que tu deu agora. A pessoa deixou numa vida, alguém passa, tira uma foto, ele vai ter o nome, endereço, CPF, etc. Com esses dados e meia dúzia de outras informações básicas, ele abre conta num banco. É isso aí. Tira empréstimo. E depois com o Pix, ele circula isso, tu não nunca mais. É uma situação assim, não é só para fins de multa, a NPD e etc. É porque pode ser de alguém. Literalmente. É isso aí. A multa, só tocando nesse assunto, bem rapidamente, né, a gente sabe, as pessoas têm vendido a ideia, né, de implementação, da adequação, porque a multa está aí, 2% a 50 milhões, não sei o quê. Olha, nem entrar no mérito muito, mas a questão a multa, ela vem depois de confirmado que realmente houve uma falha gigantesca. Tá? Ou seja, muito depois de todo o processo administrativo. Sim. Muito antes disso, como uma medida preliminar, se acontecer um grande vazamento mesmo, o que vai acontecer? Uma sanção de para de tratar os dados por até 6 meses, podendo renovar por mais 6. Né? Isso é o que propriamente a lei fala. Ou seja, maior prejuízo não está na multa que vem depois, porque até lá tem N coisas que podem ocorrer e até nem acontecer a multa nesse processo administrativo. Mas antes disso, a NPD simplesmente te notifica e diz, a partir de agora não trata mais dados. E aí não trata mais dados quer dizer, não compra, não vende, não faz qualquer gerenciamento de qualquer exercício, atividade da empresa. Ou seja, a empresa simplesmente parou. Né? E aí a gente lembra só um pouquinho do que foi esses 2 anos, essas paradas obrigatórias que tivemos. Imagina aí agora, de novo, e aí por uma sanção. Né? Muito pior. A marca também, né, Baldasso? A questão da marca perante terceiro. Acaba. Né? E entre ele e outras coisas também, outros exemplos que a gente pode usar, é aquele de tirar foto, que criaram mania, né, agora. Até para ir lá ver o que aconteceu no número de telefone, do número do celular, tem deixa eu tirar uma foto. Isso aí aconteceu comigo numa operadora. Eu disse, mas para que vai querer tirar minha foto? Não, porque a exigência aqui para. Aí ele cortou, ele disse, mas é que o banco também tira. Eu disse, tá, meu amigo, mas o banco tu faz tudo online. Eu não tô não é eu te dar uma selfie minha, para o que vai usar isso? Né? E aquela questão das farmácias. Como? Perdão? Imagina tu ter uma selfie e os teus dados. Falta mais o quê? Aí comprove, aí abre a conta, daí o banco pede a selfie. Ué, o cara já tirou a selfie, tá aqui a selfie. Claro. Pronto, batata.
né? E aquela questão das farmácias, né? Que tem sempre a mesma história, né? De pedir o CPF para dar desconto. Só que daí o CPF acaba dando em voz alta, né? Esses dias eu entreguei o documento para a pessoa olhar com o fim do desconto, né? Pela nossa associação da OAB. Aí ela quis repetir para outra, eu disse, não. Se eu te dei o documento, não é para repetir. Se era para repetir, eu fazia eu mesmo, em voz alta. Eu disse, por favor. E aí eu questionei ela, por que eu estou recebendo toda hora mensagem de promoção de não sei o que? A promoção não é para a associação com a OAB. Né? É para fins de publicidade. Eu não autorizei isso. Então, até uma outra dica para deixar para o pessoal. Né? Aí sim para a pessoa física, o titular de dados, cuidado como vai dar esses dados, como vai, o que eles pedem, o que as empresas, geralmente as grandes empresas de varejo, empresas de serviço público acaba pedindo, cuidado. Isso tudo é gerenciar dados, né? Aí o titular, a empresa também, então, que tem essa prática, né, começa a observar isso também, olhar para isso também, para não precisar pedir o que não é necessário. Né? Nós temos, eu acho que um caminho bem grande ainda a ser percorrido em relação à cultura. Então, acho que nesse caminhar a gente tem muito a aprender ainda e nos valorizarmos enquanto titulares de dados. Né? Não é Exatamente. Não é dizer que as empresas podem tudo, ao mesmo tempo também não é dizer que o titular pode tudo. É encontrar isso aí. meio termo entre esses. O equilíbrio, de fato. Mas acho que vencemos, Baldasso, essa nossa proposição de falar um pouquinho sobre tematização de dados, né, e colocar as questões todas para o pessoal. E agradecer também a oportunidade que tu gerou aí para a gente poder participar. Agradecer ao pessoal que nos assistiu. É sempre um prazer. Depois a gente deixa isso gravado também para o pessoal poder assistir quando puder. Isso. Não tem como. Perfeito, sou grato por te receber, por fazermos esse bate-papo muito interessante. E, como você disse, agradecer a todos que participaram e aqueles que vamos assistir depois, porque, como eu sempre digo, o conhecimento ele tem valor quando a gente consegue dividir, a gente acaba somando dessa forma. Com certeza. Então vai estar disponível aí o vídeo e qualquer coisa, de novo, né? Procurem o comitê LGPD para adequação, para implementação. Nos convidem, se quiserem, também para uma reunião de conscientização com a empresa, né? Conhecer um pouco mais sobre o assunto, porque o que nós falamos hoje, eu acho que é o chão mesmo. É o princípio de tudo, olhar para a cultura de dados da empresa, para daí começar, para não ter essa coisa de a LGPD veio para mudar o mundo. Não, né? Só para dar mais atenção a certas coisas que a gente precisa ter mais atenção por responsabilidade com o terceiro, né? Porque nós, às vezes, também somos terceiros. Somos terceiros nessa relação. Somos titulares. Muito obrigado. Muito obrigado, então. E sempre de pé e ordem. Com certeza. Até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Show de bola. Uma boa noite. Um forte abraço a todos. Forte abraço.